Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de número 2 de língua portuguesa. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o predicativo do objeto, tá? Lembrando, revisando todo aquele conceito desde que nós iniciamos o estudo do sujeito, do predicado, do tipo de sujeito simples ou composto, tá? O predicado verbal, nominal. Nós vamos fazer aí essa revisão e entrar no conceito do predicativo do objeto, ok? Tudo bem? Então vamos lá? Pessoal, predicativo do objeto. Não é só ao sujeito, mas também ao objeto pode-se atribuir um predicativo. O que é mesmo um predicativo? Ih, professora, esqueci. Pessoal, predicativo é uma característica que está ligada aí. No caso do predicativo do sujeito, é uma característica ligada ao sujeito, e o predicativo do objeto vai ser uma característica ligada ao objeto, tá? Então, vamos começar aí com esse primeiro exemplo. O rapaz julgava o amigo sincero. Opa! Então, vamos relembrar aí. Sujeito. Eu sei que aqui no exemplo já tem o sujeito, já tem o predicado, tudo especificadinho, bonitinho para vocês. Mas para relembrar mesmo. Ah, professora, não lembro como que eu faço para identificar quem é o sujeito. Como que a gente faz mesmo para identificar quem é o sujeito? Fazendo a pergunta para o verbo, tá? Então, na frase, o rapaz julgava o amigo sincero. Onde está o verbo aí? Julgava, certo? Que faz a ação, indica a ação de julgar, ok? Opa, então, quem julgava o amigo sincero? O rapaz. Já descobri o sujeito. Tirei o sujeito, todo o restante da minha frase é o predicado, ok? Ah, vai ser a partir do verbo? Pessoal, cuidado, lembra que o sujeito pode estar no início, no meio ou no final da oração, tá? O verbo, ele faz parte do predicado, tudo bem? Então, já descobri que o sujeito é o rapaz. Esse meu sujeito é um sujeito simples, porque ele é composto apenas por um núcleo, tá? E aí eu tenho o predicado. Eu tenho que descobrir que tipo de predicado que é. Se ele é um predicado verbal, um predicado nominal, um predicado verbo nominal. Pessoal, ele tem um verbo significativo, ou seja, julgar é um verbo de ação. Tá? Ele indica a ação de julgar. E quem julga, julga algo ou alguém. Ou seja, esse verbo julgar, ele está pedindo um complemento. Ele precisa de um complemento para que tenha sentido. Eu não posso falar simplesmente o rapaz julgava. Não, porque quem julga, julga algo ou alguém. Então, se o meu verbo é significativo, se ele é um verbo de ação, ele vai ser um verbo transitivo. Ele está transitando para uma outra informação que ele está pedindo, ok? Nesse caso, está julgando quem? O amigo. Então, o amigo é o que completa o sentido do verbo julgar. Nesse caso, vai ser o objeto direto do verbo julgava. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, sujeito, o rapaz, predicado, né? Tem aí o verbo, então eu sei que ele tem o predicado verbo nominal. Agora, e esse nome? O que vem a ser esse nominal aí? Tem uma palavrinha aí, sincero. Esse sincero, ele está relacionado a qual palavrinha? O rapaz ou ao amigo? O amigo, certo? Então, o rapaz julgava o amigo sincero. Então, sincero era uma qualidade do amigo. Ou seja, o sincero aqui é uma característica do objeto direto. Portanto, é predicativo do objeto. O predicativo do objeto vai ser núcleo do predicado, tá? Assim como o verbo julgava, também é núcleo do predicado. São as duas palavrinhas aí essenciais para dar sentido ao
predicado, ok? Por isso que esse predicado vem a ser predicado verbo nominal. E predicativo do objeto, porque a característica aí, no caso a palavrinha sincero, está relacionado ao amigo, que é o objeto direto do verbo julgava. Ok? Tudo bem? Os verbos mais comumente empregados, admitindo esse predicativo, são julgar, considerar, achar, eleger, proclamar, chamar, etc. Tá? Como é formado por dois predicados, o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Possui um núcleo que é o verbo e o predicativo, tá? Então, ele pode ser estruturado de que forma? Lembrando, predicado verbo nominal, ele vai ter dois núcleos, duas palavrinhas muito importantes aí para que se estabeleça o sentido nesse predicado. O verbo e o predicativo, ok? Então, como que se estrutura aí? Pode ser com um verbo intransitivo e predicativo do sujeito. O que é o verbo intransitivo? Opa, o verbo transitivo, ele transita, ele pede um complemento. Já o verbo intransitivo, não precisa de complemento para se fazer sentido, tá? Então, na frase aqui, os lavradores retornaram cansados. Opa, vamos descobrir o sujeito. Quem retornaram cansados? Os lavradores. Então, já identifiquei que o sujeito da minha oração é os lavradores. Tirei o sujeito, todo o restante da oração aí da frase vai ser o predicado. O meu sujeito é um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, tá? E o meu predicado, ele vai ser predicado verbo nominal. E nós vamos descobrir por que ele é verbo nominal. Bom, qual é o verbo que tem aí? Retornaram, certo? Está indicando a ação dos lavradores de retornarem. Por que ele é intransitivo? Cansados não é um complemento? Não. Se eu disser os lavradores retornaram, os lavradores chegaram, eu não preciso dizer de onde eles chegaram, como que eles chegaram, por que eles chegaram, a que horas, como que eles estavam. Simplesmente retornaram, ok? Se eu tivesse terminado aí, a minha frase continuaria com sentido. Por isso que ele é um verbo intransitivo. Só que a palavrinha aí, no caso lavradores, atribuiu-se a palavra cansados. Porque quem chegaram cansados? Os lavradores. Então, cansados é uma característica relacionada ao sujeito, que o sujeito é os lavradores, tá? O verbo retornar é um verbo intransitivo, como eu disse, ele não pede complemento, tá? E ele é o núcleo do predicado, porque ele é o verbo. Cansados é o predicativo do sujeito, porque é uma característica que está ligada ao sujeito, os lavradores. E essa palavrinha também é o núcleo do predicado, tá? Por isso, o meu predicado, ele é predicado verbo nominal. Também, pessoal, pode ser usado o quê? Um verbo transitivo e predicativo do sujeito. Aquele primeiro exemplo foi verbo intransitivo e predicativo do sujeito. Agora é verbo transitivo e predicativo do sujeito. Olha que exemplo super legal aqui. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Não é um exemplo bem legal? Então, aqui. Quem fizeram a prova tranquilos? Opa, os alunos. Eles que fizeram essa ação. Então, os alunos é o sujeito. Também sujeito simples, porque só tem um núcleo. Qual é o verbo que tem? Fizeram, ok? Verbo. Esse verbo ele é intransitivo ou é transitivo? Lembrando, quem faz alguma coisa. Opa, se quem faz alguma coisa, é transitivo. Ele pede um complemento. Então, os alunos fizeram o quê? A prova. O complemento do verbo é a prova. Então, o objeto direto. Por que objeto direto? Porque está sendo ligado ao verbo sem ter uma preposição intermediária. Lembram disso? Pois é. Se tivesse uma preposição intermediária, o verbo seria transitivo indireto. Como não tem preposição intermediária, aí o verbo é transitivo direto, porque eu tenho um objeto direto relacionado ao verbo fizeram, tá?
fizeram verbo transitivo direto, a prova objeto direto. Aí eu tenho uma outra palavrinha, tranquilos. Quem estava tranquilos? Os alunos, uma característica do sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Também, aí nesse caso, o núcleo do predicado, tá? Por que aí predicado verbo nominal? Porque eu tenho um verbo, fizeram, e eu tenho um nome aí, que é uma característica do sujeito. Ok? Tudo bem? Verbo transitivo e predicativo do objeto. Então, os alunos acharam a prova fácil. Olha aí, hein, que legal. Quem acharam a prova fácil? Os alunos. Os alunos, sujeito simples, porque só tem um núcleo, predicado, verbo nominal. Por que verbo nominal? Predicado é verbal porque tem um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, a ação de achar alguma coisa, né? Quem acha, acha algo, alguém, alguma coisa. Então, acharam a prova. A prova é o objeto direto ligado ao verbo acharam. O verbo vai ser transitivo direto, porque ele está pedindo complemento. Núcleo do predicado, a prova objeto direto relacionado ao verbo acharam e fácil. Agora, fácil, a palavrinha fácil está relacionada a quem? À prova ou aos alunos? Os alunos, fácil. A prova, fácil. Fácil é uma palavrinha que está sendo relacionada à prova, certo? Prova é o objeto direto. Então, nesse caso, a palavra fácil é o predicativo do objeto e também núcleo do predicado. Tudo bem, pessoal? Então, predicado, verbo nominal, porque tem um verbo e tem um nome. Lembrando que aqui a característica, a palavrinha fácil, é uma característica do objeto e não do sujeito. Por isso que é chamada de predicativo do objeto. Ok? Bom, essa aula foi assim curtinha, tá? Mas tem assim muitos exercícios para fazer sobre ela. Porque tem exercícios de revisão, tem exercícios para vocês fazerem que eu deixo aqui na videoaula e também tem exercícios da apostila, tá? Então, questão número 1. Leia as orações. Os empresários saíram da sala de negociações. Os empresários foram vitoriosos nas negociações. Depois tem, os alunos fizeram a prova. Os alunos pareciam felizes. Os prisioneiros gritavam das celas. Os prisioneiros estavam apavorados. Os turistas voltaram da viagem à Argentina. Bom, na letra A, de cada item, forme apenas uma oração e separe o sujeito do predicado. Pessoal, desculpem, tá? Nessa última oração aqui tem um complemento. Os turistas estavam deslumbrados, ok? Então, tem um complemento. Os turistas estavam deslumbrados. Então, letra A, de cada item, forme apenas uma oração e separe o sujeito do predicado. Vocês estão percebendo que em cada oração está repetindo os alunos, os prisioneiros, os turistas, tá? Vocês vão eliminar essa repetição, vão transformar apenas em uma oração e depois vão separar o sujeito do predicado. Na B, identifique os núcleos dos predicados das orações formadas e classifique-os. Então, assim, vocês vão vão separar os núcleos, exatamente como eu mostrei nos exemplos para vocês, tá? Então, separar aí os núcleos dos predicados e vão classificar esse núcleo. Ele é o núcleo o quê? Do predicado, ele é o núcleo do sujeito, enfim, tá? E depois vão classificar o predicado. Classificar o predicado, se ele é um predicado verbal, um predicado verbo nominal, um predicado nominal. Lembrando que o predicado nominal ele não tem verbo de ação, ele é um verbo não significativo, ou seja, verbo de estado, tá? E letra C, classifique os predicativos dessas orações. Predicativo, ele é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto.
2. Identifique os predicados das orações e indique seus núcleos. Então, aqui, os convidados acharam uma festa divertida. Vamos fazer ali toda aquela parte da análise sintática, separar sujeito de predicado, tá? E, primeiro de tudo, identificar quem é o sujeito, fazendo a pergunta para o verbo. Separou o sujeito, o restante é o predicado. Identifica o verbo, que tipo de verbo que ele é. Transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, enfim, tá? Aqui, nesse caso, vocês vão identificar os predicados e indicar os núcleos. Quais são os núcleos dos predicados, tá bom? 3. Releia as orações do exercício 1 e responda aos itens a seguir. Então, aqui, exercício 1, aquele primeiro exercício lá. Qual é a característica comum dos verbos quanto à predicação? Eu quero saber se os verbos são verbos intransitivos, verbos transitivos, se são transitivos diretos ou indiretos, tá? B. Qual é o tipo de predicado dessas orações? Predicado verbal, predicado nominal ou verbo nominal? Quantos núcleos há em cada um deles? Poxa, se eu só tenho o verbo e não tenho um predicativo nenhum, ele vai ser verbal. Então, o verbo vai ser o núcleo do predicado. Se nesse predicado tiver um nome, seja ele atribuído ao sujeito ou ao objeto, ele tem um outro núcleo, tá? Então, eu quero saber quantos núcleos vai ter em cada predicado da questão 1. C. A qual complemento verbal é atribuído o predicativo, tá? Então, mencione esse complemento presente em cada uma das orações. Vocês vão identificar qual é esse complemento que está sendo atribuído ao predicativo. E D. Classifique o predicativo das orações, tá? Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. 4. Leia a seguir trechos do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro. Os braços penderam, desanimados. Fabiano ouviu os sonhos da mulher deslumbrado e Baleia fugiu precipitada. Letra A. Identifique os predicados das orações. Todas elas vocês vão identificar quais são os predicados. Na B. Classifique os verbos quanto à predicação. Intransitivo, transitivo, direto ou transitivo indireto. Identifique e classifique os predicativos. Vou identificar qual é o predicativo, se é predicativo do sujeito ou do objeto. Indique os núcleos dos predicados e classifique os predicados. Predicado verbal, nominal ou verbo nominal, tá? Esses exercícios vocês vão fazer digitalizados, bonitinho, na folha, né, em documento Word. Apenas as respostas, pessoal. O nome de vocês, tá? Identifiquem-se o nome, a turma e coloquem aí exercícios da videoaula 2 de língua portuguesa. Além desses exercícios, eu também vou deixar exercícios da apostila de vocês. Lá nas páginas 68 e 69, tem exercícios aí sobre predicativo do objeto. Então, aqui, ó, texto para as questões 22 a 26. Apenas esse texto aqui, essa imagem aqui, que vocês vão ler para responder as questões. Então, tem mais de 4 em cada 10 pessoas consideram a alimentação vegetariana nutritiva. Aí, na questão 22, qual é o objetivo da frase publicada no cartaz? Tá? 23. Essa frase é explicitamente argumentativa? Justifique. Está argumentando alguma coisa, né? E está sendo feito isso de uma maneira explícita? Se está, sim, o porquê, ou se não, e por quê. 24. A forma verbal consideram é uma informação central da frase. Que papel ele desempenha no efeito de sentido da frase, tá? Então, consideram, ele é importante aí para dar efeito de sentido à frase? Se sim, por quê? E qual é o papel e efeito de sentido que tem nessa frase? E 25. Que termo complementa a forma verbal considera? E qual é a sua classificação? Então, considera o quê? Tem que ter um complemento aí.
Qual é a classificação do termo? Tá, pessoal? Não é da palavra considera, não, é do termo. Após o complemento, ainda há uma função sintática. Indique-a, classifique-a e explique o seu sentido na construção do cartaz, tá? Então, aqui são questões tanto de gramática quanto de interpretação. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Beijos e até a próxima!